Olha, Paulo, eu vejo com uma certa naturalidade isso aí, até aqui, né? É um ministro interino, tudo indica que o presidente Bolsonaro está escolhendo, e dessa vez com um pouco mais de calma, um substituto, porque já foram duas substituições na pasta da saúde em meio a uma pandemia. Óbvio que isso não é uma coisa razoável, não é uma coisa desejável, gera um clima caótico. Então ele está escolhendo com um pouco mais de cautela dessa vez, para não errar de novo. E esse não errar significa justamente encontrar alguém que seja, sim, mais alinhado com a visão que ele tem, que obviamente não é de um especialista na área, mas tampouco eu acredito que um ortopedista político fale em nome da ciência. Já disse isso aqui várias vezes e repito, não gosto dessa tentativa de monopolizar a fala científica, né? Não é assim que o método científico costuma funcionar. O general que está ocupando de forma interina a pasta, ele obviamente tem um ciclo de confiança ligado a militares. Então a primeira característica é essa, ele vai escolher gente que ele conhece e confia. Então a confiança, como primeiro quesito, vai obviamente levar a uma escolha de militares. Além disso, os militares são conhecidos pela honestidade, pela disciplina e pelo respeito hierárquico, que são virtudes, são características talvez também desejáveis num momento desses de, como lembrou o Josias, de quase postura de guerra, né, contra a pandemia. Ou seja, nós temos os hospitais de campanha, nós temos uma certa hierarquização, inclusive, para o meu gosto, muito centralizada, né? E tudo isso remete a tudo aquilo que os militares costumam ser bons, né, em fazer. Inclusive, a visão, via de regra, nessas formações que são muito boas, né, intelectualmente falando, dos militares no Brasil, ela tem um defeito, na minha opinião, que é exatamente a visão positivista. Essa coisa da técnica e da ciência, né, como instrumentos únicos que bastam para você organizar melhor a sociedade, de cima para baixo. Isso vai totalmente contra a minha visão mais liberal e humilde, cética, né, de aquilo que Adam Smith chamava de mão invisível, aquilo que o Prêmio Nobel de Economia, o liberal Friedrich Hayek, chamava de ordem espontânea. Então eu tenho muito mais ceticismo em relação a essa tentativa de organizar tudo de forma militar, né, do que os próprios militares. Acho que na economia esse tipo de mentalidade causou um estrago muito grande durante o regime militar, em que pese essa fala toda sobre o milagre econômico e tudo mais. Então eu tenho um problema com isso. Agora, hoje nós estamos vivendo aí um risco muito grande, né, de corrupção. A pasta de saúde, assim como a pasta de educação, já é uma pasta muito visada, né, por causa do tamanho do orçamento. Em meio a uma pandemia que gera um clima de emergência, de compras às pressas, relaxando critérios de licitação e controle, tudo isso é um prato cheio para oportunistas de plantão, né, para os corruptos. Então, nesse sentido, eu acho que também há uma preocupação muito grande do presidente e do governo de colocar as pessoas das suas confianças e também militares, né, por conta de todo um currículo e uma respeitabilidade acumulada ao longo do tempo, para cuidar dessa área. Então, é o ideal ter um bando de militares na pasta de saúde em meio a uma pandemia? Não, não é o ideal. Mas eu tampouco dormia tão tranquilo assim com um político que está pensando agora já em 2022, que era ortopedista, que não tem nada a ver com pandemia, e que fazia discursos infindáveis políticos que agradavam a turma que quer ouvir apenas a mesma ladainha sobre isolamento, isolamento, isolamento ad eternum, como se isso fosse algum tipo de solução de panaceia ao problema que vivemos. Não é.